Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 10, 24 de maio de 1911. O que Deus é por natureza, a alma é por graça. Estava pensando na incompreensível grandeza e sabedoria divina, que ao nos dar seus bens, Ele não diminui em nada, mas parece que Ele, ao dar, adquire a glória que Ele dá à criatura por ter recebido os bens do Senhor. E o bendito Jesus, ao vir, me disse: minha filha, também tu possuis este dote, não no corpo, mas na alma, comunicada a ti pela minha bondade. Com efeito, procurando infundir nas almas o bem, a virtude, o amor, a paciência, a doçura, tu não diminuis no mais mínimo. Antes, com infundi-los nos outros, se você vê que eles aproveitam, você desfruta por isso uma complacência maior. Então, o que tu és por graça na alma, eu sou por natureza, e não só dos bens de virtude, mas de todos os bens possíveis, naturais, espirituais e de qualquer gênero. Uau, que lindo! Tão pequenininho o trecho, mas incrível, né? Incrível. Ela estava pensando, a incompreensível grandeza e sabedoria divina, que ao nos dar seus bens ele não se diminui, mas parece que ao dar, adquire a glória que ele dá à criatura por ter recebido os bens do Senhor. Deus não se diminui por se doar, né? Doar o que ele é, o que ele possui. E ele falou assim, você também é assim. A gente também é assim. Também somos assim como Deus. Por graça, a gente é por graça o que ele é por natureza. Quando Deus fala, criei o homem à imagem e semelhança, né? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Isso é uma coisa muito real. A gente tem essas semelhanças de Deus com Deus, né? Assim como ele ao se dar não diminui, nós também. Aí ele explica como, né? Também tu possuis este dote, não no corpo, mas na alma, comunicada a ti pela minha bondade.
Com efeito, procurando infundir nas almas o bem, a virtude, o amor, a paciência, a doçura, tu não diminuis no mais mínimo. Antes, com infundi-los nos outros, se você vê que eles aproveitam, você desfruta por isso uma complacência maior. Verdade. Pura verdade. Quando a gente tem por exemplo, a gente quer infundir nas almas, quer falar da divina vontade, infundir nas almas tudo que a gente entendeu, tudo que Deus está falando pra gente, a gente quer doar para outras pessoas. Isso não faz não faz diminuir por exemplo, o conhecimento que eu tenho, que Deus me deu, eu passando aqui, doando. Isso não diminui nem um pouquinho o conhecimento, não é uma coisa que esgota em mim, porque eu tô doando o que Deus me falou. Aí eu vou ficar sem, tipo assim, não, vai aumentando. Não diminui nem o mínimo. Na verdade, é o contrário, aumenta. E quando você vê que alguém aproveita, você fica, meu Deus, você fica mais feliz, muito feliz, quando alguém desfruta desse bem que você está doando. Quando você quer infundir nos outros a virtude, as virtudes, né? Você tem virtude e quer que as outras pessoas também tenham, quer infundir, dar esse bem, ensinar as pessoas também a ser do mesmo jeito. E tudo, virtude, o amor, a paciência, a doçura, não diminui isso em você. Sua doçura, sua paciência, seu amor, suas virtudes, não diminui. É o contrário. Se você vê que as pessoas aproveitam, desfruta por isso de uma complacência maior. E isso, por que a gente é assim? Que a gente fica tão feliz? Nossa, mas é uma felicidade tão grande quando a gente tá, por exemplo, fala da divina vontade. A gente quer que as pessoas entendam, que vivam também isso. É uma felicidade muito grande ver que a pessoa tá correspondendo, que alguém ouviu e correspondeu, e entendeu o que Deus te explicou. De onde vem essa felicidade? É de Deus, é Ele que é assim, né? A gente é assim porque somos imagem e semelhança dele. Então, o que tu és por graça na alma, eu sou por natureza. E não só dos bens de virtude, mas de todos os bens possíveis, naturais, espirituais e de qualquer gênero. Aí aqui nesse trecho ele tá falando, né? Essa parte aqui, ó. Então, o que tu és por graça na alma, né? Você tem um bem na alma, que é infundir nos outros. E fica muito feliz quando a pessoa desfruta. O que a gente é por graça, ele é por natureza. E não só dos bens de virtude, mas de todos os bens possíveis, naturais, espirituais e de qualquer gênero. E aí não é só virtude que ele quer infundir em nós, né? É o bem maior, que é a própria vontade dele. Que é a própria vontade dele. É diferente. Virtude, santidade de virtude, a gente possui somente virtudes, paciência, humildade, obediência. E toda aquela lista lá de virtudes, que tem aquele livro, né, da Conchita, que fala, ela explica, Deus mostrou para ela o significado de cada virtude. Deus não é só isso. É todos os bens, é o que Deus quer mesmo, o plano dele, né, que a gente receba na nossa alma, o bem que ele quer dar, que a gente tenha dele, é a vontade dele. E é diferente de viver somente de virtude. E aí Jesus está falando com a gente sobre isso nessa semana.
e vai falar sobre isso na live, a diferença de virtude e santidade divina. Não é uma santidade de virtude. Mas como assim? Então não vou ter virtude? Não, não é bem assim. É a virtude, mas é o que ele fala ele explica isso, né? A diferença entre santidade das virtudes e santidade divina. Quando a gente vive buscando a virtude, ele fala no livro do céu que é muito raro nesse processo de busca de virtude, de viver as virtudes, não ter um interesse humano. É muito raro acontecer isso, da pessoa buscar a virtude puramente pela virtude e sem um interesse humano. Ele fala assim, eu vou ler um pedacinho aqui, como ele tá falando desse assunto, e ele falou isso, né, de virtude, então acho importante a gente entender, né, ele quer dar não só os bens de virtude, mas todos os bens possíveis, de qualquer gênero. E o bem maior é a vontade dele, é viver com a vontade dele, que é a fonte de tudo. No volume 19, ele fala assim, diferença entre virtudes e a divina vontade. A Luísa fala, eu estava pensando, meu doce Jesus diz tantas coisas grandes, admiráveis, altíssimas, maravilhosas da vontade de Deus. E não obstante, a mim me parece que as criaturas não têm dela o conceito que merece. Nem têm a grande impressão das maravilhas que nela há. Mas parece que a põe a par das virtudes. E talvez tenham em mais apreço a estas virtudes que a santíssima vontade de Deus. Então, Deus, ele quer que a gente viva com a vontade dele, é o que ele falou. E assim como a gente, quando tem um bem e você doa e quer dar esse bem para as pessoas, e quando a pessoa aprecia, recebe aquele bem, você fica tão feliz. Deus, a gente é assim porque Deus é assim. E o bem maior é a vontade dele. Nós somos criados com esse propósito de viver com a vontade divina. Então uau. Quando a gente vive e aceita, né, adere a esse plano divino de viver na santidade divina. E aí, então, mas a gente, a Luísa está aqui falando, mas parece que as pessoas não entendem direito, né? Não conseguem entender, enxergar o valor da vontade divina. E parece que coloca no mesmo nível das virtudes. Acha que é a mesma coisa. Parece que coloca tudo no mesmo nível, assim. É a mesma coisa, como se fosse assim. É a mesma coisa. Viver na divina vontade é ter virtude. Não é. Não é a mesma coisa. E aí Jesus está explicando pra gente essa semana a diferença. Colocando a gente para pensar sobre isso, né? Falar sobre isso. Para ele dar esse conhecimento do valor da vontade divina, a diferença. E ela falou, parece que as pessoas têm mais apreço, dão mais atenção, mais valor nas virtudes do que na vontade de Deus. Aí Jesus explicou. Minha filha, quer saber por quê? Por que as pessoas têm isso? Elas que coloca tudo no mesmo nível. Porque não têm o paladar refinado e estão habituados aos alimentos ordinários deste submundo, como são as virtudes, e não aos alimentos celestiais e divinos, como é meu querer. Este alimento celestial
é provado somente por aquele que tem a terra, as coisas e as mesmas pessoas como um nada, ou bem todas em ordem a Deus. As virtudes que se podem praticar sobre a terra raramente estão excluídas de fins humanos, de estima própria, de própria glória, amor por expor-se diante das pessoas e de agradar a estas. E todos estes fins são como tantos gostos ao paladar ordinário da alma. E muitas vezes se obra mais por estes gostos que pelo bem que contém a virtude. Eis porque fazem mais impressão as virtudes, porque a vontade humana ganha sempre alguma coisa. Em troca, minha vontade, a primeira coisa que lança por terra é a vontade humana, e não tolera nenhum fim que seja humano. Ela é do céu e quer colocar na alma o que é divino e pertence ao céu. Assim que o próprio eu fica em jejum e se sente morrer, mas se sentindo morrer e perdendo a esperança de que algum outro alimento lhe fique, decide-se a tomar o alimento de minha vontade. Assim que o toma, estando já seu paladar refinado, então sente o gosto do alimento de minha vontade, tanto que não o trocaria mesmo à custa da própria vida. Minha vontade não sabe conviver com as coisas baixas e pequenas que se podem fazer sobre a terra, como fazem as virtudes, senão que ela quer ter tudo e a todos como escabelo a seus pés, e mudar todo o interior da alma e as mesmas virtudes em vontade divina. Em uma palavra, quer seu céu no fundo da alma. De outra maneira, ficaria impedida e não poderia desenvolver sua vida divina. Por isso, a grande diferença que há entre as virtudes e a minha vontade, entre a santidade de uma e de outra. As virtudes podem ser das criaturas e podem formar o mais uma santidade humana. A minha vontade é de Deus e pode formar uma santidade toda divina. Que diferença! Mas como as criaturas estão habituadas a olhar no baixo, por isso lhe fazem mais impressão as pequenas lamparinas das virtudes que o grande sol da minha vontade. Uau! Então, assim, a santidade das virtudes e a santidade divina é tão diferente que a santidade das virtudes, ele falou que é uma lamparina, pequenas lamparinas. Lamparina já é pequena, né? Lamparina é uma pequena lâmpada. Uma pequena lâmpada, é bem pequeno. E a vontade dele, a santidade divina, é sol. Então a diferença é muito grande. A diferença entre a santidade das virtudes e a santidade divina é comparado, é uma lamparina e um sol. Olha a diferença. Então a gente tem que entender, né, Senhor? A gente tem que entender. Ele quer que a gente olhe para isso. Que a gente não fique nessa ignorância, colocando a par a lamparina e o sol, falando que é a mesma coisa e falando que são sinônimos e pensando que viver na divina vontade é viver virtude. Ele não quer isso, ele quer que a gente entenda. E ele tá cercando a gente com esse assunto, né? De virtude, de santidade divina. Mas o que significa isso, Senhor? O que ele quis dizer nesse trecho, né? Dessa diferença. Por exemplo, a pessoa, a virtude, que ele falou que raramente a pessoa pratica a virtude, raramente, sem um fim humano. Sem um fim humano, tá? O que é esse humano? Raramente a pessoa que é virtuosa, raramente, ela não tem um objetivo humano de agradar as pessoas, de ser estimado como uma pessoa virtuosa, de parecer, de ter glória na terra, de ser visto. Olha o que ele falou que é a terra.
As virtudes podem se praticar sobre a terra, raramente estão excluídas de fins humanos, de estima própria, de própria glória. Amor por expor-se diante das pessoas e de agradar as pessoas. Não é com o fim reto de agradar somente a Deus, de fazer só por Deus. Tem um fim humano. Até ontem a Aline colocou um trecho um texto no livro, no grupo sobre exemplos, né? Exemplos de santidade fundada nas virtudes, que hoje vai ser o trecho da live, né? Diferença entre a santidade fundada nas virtudes e a santidade fundada na divina vontade. Então, por exemplo, aí aqui no texto fala assim: imagine um jardim cheio de flores. Exemplos práticos para a gente entender a diferença. Imagine um jardim cheio de flores, plantas e árvores de diferentes cores. Essa beleza é comparada às virtudes humanas, como a caridade, a paciência, a humildade e a justiça, algumas virtudes. No entanto, assim como as plantas precisam da terra para crescer, as virtudes humanas estão sempre ligadas a motivações e satisfações humanas, que é o que ele está falando nesse trecho. É muito raro a virtude não estar fundada em uma motivação e satisfação humana. É muito raro isso. A pessoa ser caridosa, puramente pelo bem de ser caridosa, mas ela tem uma motivação de humana. Exemplo, uma pessoa que pratica a caridade pode fazê-lo por reconhecimento social ou para se sentir bem consigo mesma. Essas motivações são como a terra que sustenta a planta da virtude. Embora a ação seja boa, ela ainda está misturada com interesses humanos. Entendeu? Então tem sempre um fim humano. É muito raro não ter quem vive na santidade das virtudes. É muito raro não ter esse, lá no fundo, o interesse vinculado à terra. E a santidade divina, a santidade fundada na vontade divina. Em contraste com a santidade fundada nas virtudes, a santidade fundada na vontade divina é comparada ao sol. E é realmente o que ele falou nesse outro trecho que eu li, que não é o mesmo trecho, mas fala do mesmo assunto. Ele falou, né? A santidade das virtudes é como se fosse uma lamparina. Esse bem da virtude é como se fosse uma lamparina. E a santidade divina é sol. O sol está acima da terra, não depende dela, é a fonte de toda a vida e luz. A virtude é como a flor, depende, para ela existir, para ter vida, ela tem ali a terra, a flor. Santidade, a virtude, por exemplo, é a caridade. Como a virtude humana, é como se fosse uma flor. Para ela se sustentar, ela precisa da terra, né? E essa terra é o quê? Eu vou fazer caridade por um reconhecimento social, me parecer muito, para ficar bem comigo, eu vou fazer caridade, quaresma, caridade, oração e penitência, então eu vou fazer. Mas com um fim humano, de ser reconhecida como uma pessoa caridosa, de me sentir bem. É isso que sustenta essa virtude. Então, se não tiver a terra, a flor morre, né? Então, quando a pessoa ela pratica a caridade para ter reconhecimento humano das pessoas, e muita gente faz isso, né? Faz caridade e tira foto e coloca na rede social e fala, e todo mundo tem que saber que tá fazendo, né? Aí, se ninguém olha, ninguém fala nada, não recebe nenhum elogio, não é reconhecida,
a terra acabou. Então a pessoa para de fazer a caridade. Por quê? Porque o que ela fazia para ter um reconhecimento, para ter like, para ter aplauso. Se ninguém dá ibope para o que ela está fazendo, ela para de fazer. Porque ela estava fazendo para ter ibope, para ter aplauso, para ter like, para ter um monte de curtida lá. Ela coloca uma foto no Instagram dela indo lá, quaresma. Então eu vou. Ou então rezar, né? Tô rezando. Aí coloca no Instagram todo dia. E não recebe nem um coraçãozinho, nem uma curtida, nenhuma. Aí ela para de rezar, para de fazer caridade. Porque a terra tirou, né? Tirou a terra. Ela estava buscando a motivação, o reconhecimento, o like, o coraçãozinho lá. Não teve coração, então desanima. Ah, eu tô desanimada, mas tá desanimado por quê? Porque tirou a terra, a flor morreu. Era uma flor. Era uma flor que precisava dessa terra humana para se sustentar. Mas a santidade divina é sol. A vontade divina é como o sol que ilumina e alimenta tudo, mas não depende de nada para existir. Ela é autossuficiente e divina. Quem funda sua santidade na vontade divina não precisa de motivações humanas ou reconhecimento terreno. Sua santidade vem diretamente de Deus. Exemplo prático. Imagine uma pessoa que decide seguir a vontade de Deus, mesmo quando isso significa abrir mão de seus próprios planos e desejos. Ela não busca reconhecimento ou recompensas humanas, mas age movida apenas pelo desejo de cumprir a vontade de Deus. Essa pessoa está fundada sua santidade no sol divino e não na terra das motivações humanas. Então, é muito diferente, como ele falou, é bem diferente. Você não busca satisfação. Se você tá fazendo caridade ou qualquer coisa que você estiver fazendo, não tem um fim humano. Ninguém precisa ver. Se vê, se viu, se não viu, não importa. Porque você faz somente por Deus. Sua santidade, suas ações, a motivação de tudo que você faz não tem um fim humano. Então você nunca vai parar de fazer. Não tem um fim humano, não é para ser reconhecido, não é para me sentir bem. Tudo que a gente faz na divina, tudo que a alma que vive na divina vontade faz, não tem um fim humano. Não é para agradar a si mesmo, não é para agradar as criaturas, é somente porque Deus quer, porque é a vontade de Deus. E se isso significa, às vezes você faz uma coisa somente para agradar a Deus, é a vontade de Deus. E as pessoas às vezes veem aquele bem como uma coisa ruim, não reconhece que aquilo é uma virtude, uma coisa boa. Não importa, você vai fazer do mesmo jeito. Você vai falar a verdade, às vezes a verdade ela, né, dói um pouco, dói às vezes a pessoa ouvir a verdade. Você vai corrigir alguém. Puramente porque Deus quer, porque é a ordem, porque é a vontade de Deus. Aquilo ali, humanamente, não te agrada corrigir alguém, falar a verdade, corrigir, falar umas verdades para a pessoa que precisa ouvir. Aquilo ali não é agradável para o humano, nem para você, não te agrada, não é agradável. E a pessoa que vai ser corrigida também não vai te aplaudir. Não vai, é uma conversa difícil. É uma conversa difícil. Mas você não quer nada humano, é só a vontade de Deus. O fim é unicamente por Deus, para Deus, e é Deus que está fazendo. E às vezes no momento que você está fazendo ali tá tendo aquela conversa, a pessoa às vezes não vai entender não entende, fica chateada e tudo. Não vai ver o bem do que você está fazendo, não vai ver o bem. Às vezes vai ver só depois da morte. Só vai ver o bem depois que morrer.
vai passar a vida, às vezes vai ficar chateado, não sei. Mas você não deixa de fazer por causa disso. Sua motivação não é humana. Exemplo, ontem eu fui conversar com uma pessoa da minha equipe que, meu Deus, estava sempre ficou todo mundo passando a mão na cabeça dele, e eu nunca entendi, não entendo porquê, assim, os motivos, mas não importa, enfim. Ele é muito acomodado, estava fazendo as coisas de uma forma totalmente desordenada, e não fala nada, e não dá, a gente não consegue ver tudo de uma vez, né? E eu percebi que estava tudo desordenado, tudo bagunçado, o trabalho. E é uma pessoa que nunca ninguém falou nada com ele. Sempre foi assim, intocável. Intocável. E aí lá vai, e eu ver a situação que tava. Se eu for viver na virtude, eu não vou nem falar. Não, eu busco. Se eu busco, por exemplo, a virtude assim, a doçura. Eu busco a doçura. E eu quero que as pessoas me vejam assim, como uma pessoa muito doce, muito só doçura. Bondade, doçura. Aí eu penso, nossa, mas se eu falar desse jeito com essa pessoa, ela não vai me ver como uma doçura e bondade. Aí a minha virtude está baseada ali na terra, né? Qual terra? Ser reconhecida, ser reconhecida como uma pessoa muito boa, muito doce, muito, muito doçura, docinho de coco, tipo assim, muito meiga, muito doce, muito bondosa. E aí eu vou corrigir a pessoa e falar tudo e mostrar tudo. Olha aqui, eu não tô satisfeita. Olha o jeito que você tá conduzindo as coisas. Olha isso aqui, eu estou super preocupada. Eu fiquei espantada com essa atitude que você fez. Eu tô assim, chocada. Olha isso aqui. Meu Deus, e falei um monte de coisa. Não parecia nem um pouquinho doce. Isso aí que eu falei não foi doce pro humano dele que tava ouvindo. Ele não me viu como uma pessoa doce. Acho que é a primeira vez que uma pessoa, que um gestor fala assim com ele. Primeira vez. Então, você não fica buscando satisfazer ninguém, não é? Não foi uma conversa doce e legal, não, que a gente teve. Não foi legal, não, pra ele. Assim, humanamente. Pensando de forma humana, não foi. Não é agradável ouvir o que ele ouviu. Não é agradável também falar, não é agradável para o humano fazer isso. Mas você faz porque é o bem, por causa do bem, sabe assim, porque é a vontade de Deus, mas não é só assim pensar, é a vontade de Deus, eu vou fazer. Não, você vê o bem, é a ordem, é o que é o bem, tem que fazer, vai gerar, meu Deus, como vai gerar o bem, a ordem, a, a paz, até a pessoa tá vivendo desse jeito, ela não tá bem. Ele fica lá acomodado, fazendo tudo de qualquer jeito, mas ele não tá bem. Isso não é bom. Então é assim, mais ou menos isso. Um exemplo, né, da gente agir somente porque é a vontade de Deus, e a vontade de Deus é ali que tá o bem, o amor, a ordem, a vida, a paz. Ele vive uma falsa paz, fazendo as coisas de qualquer jeito. É difícil ouvir uma correção, mas o bem que isso vai trazer. E a situação que vai ser corrigida. E a desordem que tá, e a bagunça que tá, que vai ser tudo colocado no lugar. Isso é maravilhoso. Foi difícil ouvir, mas o bem que vai gerar é impressionante.
Aí nesse texto que eu li, nesse trecho que eu li, ele fala, né, que ele quer colocar tudo na santidade divina, tudo que é humano fica sob os cabelos dos pés da vontade divina. E ele quer transformar tudo na alma em vontade divina. Que tudo na alma seja vontade divina, inclusive as virtudes. As mesmas virtudes se transformem em vontade divina. E aí, o que significa isso? Você vai fazer caridade, mas não para ter reconhecimento humano, reconhecimento das pessoas. É puramente por Deus. Aí fala aqui no texto, né? A vontade divina não apenas complementa as virtudes, mas as transforma e eleva a um nível superior. Ela faz com que as virtudes humanas se tornem expressões da vida divina. Quando as virtudes são praticadas sob a influência da vontade divina, elas deixam de ser meramente humanas e se tornam divinas. A caridade, por exemplo, não é mais apenas uma ação humana, mas uma expressão do amor de Deus. Exemplo prático: uma pessoa que pratica a caridade movida pela vontade divina não busca reconhecimento ou recompensas. Ela age por amor a Deus e ao próximo, e sua ação é uma participação na própria caridade divina. Então, faz caridade, faz o bem, não para ter reconhecimento. Faz uma ação boa para alguém, um ato de caridade mesmo, pode ser um exemplo, né, da pessoa que faz caridade, vai lá ajudar vai visitar um hospital, fazer um ato de amor, de uma visita para um doente no hospital. E é somente essa ação é movida puramente por amor a Deus, primeiramente e ao próximo. Não tem nada mais. Nada mais que move a pessoa a ir visitar o doente. É só porque Deus quer. Só por amor a Deus e ao próximo. Não tem mais nenhum interesse. Tipo assim, isso acontece lá na alma. Você vai ver, às vezes, externamente o ato é o mesmo. Pensa lá, duas pessoas visitando os doentes. Você olhando assim, ó, você vai ver duas pessoas visitando o doente. Mas o que muda em quem vive na vontade divina é no interior. É o que move a pessoa, o que moveu a pessoa a ir visitar. Então, viver na vontade divina, você não vai fazer, assim, não é externo, tipo assim, vai ser, externamente vai ser diferente. Não, você vai fazer a mesma coisa que outra pessoa está fazendo. Por exemplo, você participa da pastoral da saúde. Todo mundo faz a mesma coisa na pastoral da saúde, vai visitar os doentes. Quem vive na vontade divina não vai fazer assim, vai visitar o doente. A diferença está dentro da nossa alma. É o que te move. O que te move aí a fazer esse ato? É para ter uma recompensa, um reconhecimento humano, é para agradar você, é para você ficar tranquilo, em paz, sabendo que está fazendo alguma coisa pela pessoa. Ou é puramente por amor a Deus, porque Deus quer, por amor ao próximo. Então, até as virtudes são. Ele falou essa parte que eu achei interessante, né? Que ele falou, até as virtudes, mesmo as virtudes são transformadas, ó. Mudar todo o interior da alma. Minha vontade não sabe conviver com as coisas baixas e pequenas que se podem fazer sobre a terra, como fazem as virtudes. Senão que ela quer tudo e a todos como escabelo a seus pés. E mudar todo o interior da alma e as mesmas virtudes em vontade divina. Mudar as mesmas virtudes em vontade divina. Praticar a virtude, mas porque Deus quer.
Mas a gente não vai ficar, quando vai, assim, você não fica buscando a virtude o tempo todo. É Deus que vai te mover a fazer qualquer coisa. É Deus que move a gente. É Deus que move. Você não fica buscando e tentando decidir com a sua própria inteligência como agir de forma, por exemplo, como eu vou falar de forma bem doce com essa pessoa. Mas eu vou fazer isso por Deus, eu vou ser doce por causa de Deus. Não é assim. Eu vou falar. Eu vou falar. E a pessoa pode não ver virtude nenhuma em mim. Você busca a vontade de Deus. E não, isso não quer dizer que isso não está incluído virtude, mas você não busca isso. E pode acontecer, às vezes, por causa de nossas fraquezas, misérias, a gente falar de uma forma, por exemplo, a situação que eu vi é bem complicada, de muita desordem. Então eu poderia perder a paciência, assim, não falar com tanto, não falar de uma forma mais enérgica, perder, assim, falar de uma forma muito enérgica com a pessoa. E tudo bem. Eu tenho que amar o que acontece, do jeito que acontece. Não ficar me culpando, né? Nossa, mas eu fui muito dura com essa pessoa. Falei de uma forma muito enérgica. Nossa, eu devia ter falado assim, devia ter sido assim, assim, assado. Não. Às vezes, se eu falar, aí eu não falei tanto assim com ele, mas vamos pensar que fosse assim. Porque precisava. Porque ele não ia acordar. Aí agora eu vou ter que observar o comportamento dele e ver se ele fez tudo que eu falei para fazer. Se ele não fizer, e a próxima conversa que eu vou ter com ele eu perder a paciência, não tiver paciência, não me mostrar uma pessoa paciente, doce, equilibrada. E aí eu vou ficar, nossa, eu acho que eu saí da divina vontade, porque eu não consegui ser paciente. Não. A gente tem que ficar fazendo esses cálculos, né? Tipo assim, o que eu fui fazer? A vontade de Deus. O que era? É Deus que quer. Aí tem mais exemplos aqui práticos, é bem interessante esse texto, né? A caridade com motivações humanas, quando é santidade fundada nas virtudes, que é o que Deus estava falando, sempre tem um interesse humano, sempre tem uma motivação humana, tem a terra do humano, e na vontade divina não entra isso. Não entra isso. Então, aí a gente vê aqui exemplos práticos para a gente diferenciar o que é uma virtude praticada com fim humano, né, com motivações humanas. Maria decide doar a quantidade significativa de dinheiro para uma instituição de caridade. Qual a motivação dela? Um exemplo. Ela faz porque quer ser reconhecida como uma pessoa generosa e para receber elogio dos outros. A ação é boa, mas está misturada com o desejo de reconhecimento humano. Isso é como uma flor bonita, mas que ainda está ligada à terra da motivação humana. É uma coisa boa, é uma ação boa, mas é uma flor. E qual que é a terra que sustenta essa flor? Ser reconhecida como uma pessoa generosa e receber elogio. E hoje elogio é o quê? Like lá no Instagram, que ela coloca a foto lá para receber elogio das pessoas, para receber o reconhecimento das pessoas. É uma ação boa, maravilhosa. Doou o dinheiro, mas tá lá, exposto para receber os likes. Paciência com interesse pessoal. João suporta calmamente um colega de trabalho difícil. É o exemplo que eu estava dando. Ele é difícil. É difícil trabalhar com uma pessoa que é acomodada, muito acomodada, que não faz as coisas e fica
sempre calmo, tranquilo, todo mundo tá vendo ele lá tranquilo, não caça confusão com ninguém. Você fala pra ele fazer, ele não faz e não fala que não fez e fica lá, mesmo jeito. E você pede uma vez, duas e a pessoa não faz, não faz. Aí você fica suportando aquele colega, suportando, mas pra quê? Aí a motivação faz para evitar conflito e manter uma boa imagem no trabalho, mas interiormente está cheia de ressentimento. Isso é exemplo de virtude, de paciência, fundada no humano. É uma pessoa super paciente, suporta todo mundo, calma, tranquila, doce, não fala, nossa, sempre tá só sorrindo para todo mundo. Mas qual a motivação? Para evitar conflito, para manter uma boa imagem, para todo mundo te ver como a boazinha, bonitinha, mas por dentro você tá cheia de mágoa e ressentimento das pessoas e não fala. E não fala. E você não fala por quê? Porque você não quer causar conflito. O que eu causei ontem? Conflito. Conflito. Nossa, muito conflito. Tive que envolver mais pessoas porque aí a situação estava tão feia que eu tive que chamar mais pessoas para ajudar a resolver o problema. Olha o conflito. Ai, mas isso vai causar um conflito porque os outros vão ficar assim, aquele conflito. Com a pessoa, conflito. Porque se ninguém nunca falou nada para ele, é porque ele tem uma influência, uma boa influência com muitas pessoas. E eu poderia pensar, não vou falar, porque eu vou causar um conflito e ele vai dar um jeito de me prejudicar. Ele pode me prejudicar, então eu vou suportar com paciência para não ter esse conflito, porque eu posso trazer problema para mim. Então eu não vou falar, vou suportar a situação. Resultado, a paciência é uma virtude, é uma virtude, mas está misturada com o interesse de manter uma boa reputação. Ele não está agindo por amor ao próximo ou por desejo de cumprir a vontade de Deus. É amor isso? Eu suportar com paciência essa atitude horrível da pessoa e não falar o que tem que ser falado para evitar conflito, para evitar um prejuízo para mim que poderia acontecer e pensar nisso e ser motivada por isso. Tá lá, paciente. Nossa, ela é linda, paciente, maravilhosa. Mas o que tá motivando, o que tá lá dentro do coração dela é horrível. Ela é paciente, tá suportando as pessoas porque ela não quer se prejudicar, porque ela quer evitar um conflito, um interesse pessoal. Porque se eu falo, eu posso me prejudicar. Meu Deus, é horrível. Chega a ser um vício. Pode chegar a ser um vício. Um comportamento que parece paciência pode ser até um vício. Pode chegar até um vício, porque você quer se manter no seu posto, no seu emprego. Aí você suporta uma pessoa que está fazendo tudo errado e está prejudicando a empresa. As virtudes estão sempre conectadas com motivações humanas, sempre. Agora a santidade, um exemplo de santidade divina. Caridade movida pela vontade divina. A pessoa doa uma quantidade significativa de dinheiro para uma instituição de caridade. Faz isso em segredo, sem contar a ninguém, movida apenas pelo desejo de cumprir a vontade de Deus e amar ao próximo. É uma ação completamente desinteressada, não busca reconhecimento ou recompensa humana, mas age por amor a Deus e ao próximo. Isso é como o sol que ilumina sem depender da terra. É uma caridade é um ato que não depende da terra. Não é movido por um interesse humano, tanto que a pessoa faz escondido, ninguém fica sabendo, e ainda tem às vezes muita dificuldade para fazer.
um ato de caridade, vem o sacrifício, vem a dor, vem as desilusões, vem coisas difíceis. Aí é só por Deus mesmo, porque não traz nenhuma satisfação. Traz, às vezes, insatisfação, né? Assim, humanamente. Como eu falei desse exemplo de ontem que aconteceu. Ninguém me vê como doce, paciente. Não, vê às vezes o contrário. Ela é muito dura. Eu recebo, assim, não tem nenhuma satisfação, tipo assim, um elogio, um reconhecimento. Às vezes eu sou vista como nervosa. Tipo assim, entendeu? É o contrário. Mas mesmo assim você faz só por causa que Deus quer. Só por amor a Deus e ao próximo. Você às vezes perde, humanamente você perde. Paciência guiada pela vontade divina. Pedro suporta calmamente um colega de trabalho difícil. Ele faz isso porque vê naquela situação uma oportunidade de crescer na fé e de confiar na providência de Deus. Reza pelo colega e oferece suas dificuldades a Deus. A paciência de Pedro não está ligada a interesses pessoais, mas à vontade divina. Ele age movido pelo desejo de cumprir a vontade de Deus, mesmo que isso signifique sofrer em silêncio. Tem o sofrimento. Né? Ser paciente, porque Deus quer que nesse momento você tenha paciência e suporte. Mas aí tem momento que Deus vai falar para você não suportar uma situação e falar. E vai trazer um conflito, e vai ser difícil, vai ter dor, vai ter sofrimento. Mesmo assim você faz. Não busca, a santidade fundada na vontade divina não busca reconhecimento, recompensa ou satisfação pessoal. A motivação é puramente o amor a Deus. A vontade divina transforma a pessoa por dentro, eliminando o egoísmo e elevando a um estado de santidade divina. Essa santidade não é limitada pelas falhas humanas, pois vem diretamente de Deus. É como o sol que ilumina tudo sem depender de nada. Então é isso, a gente tem que entender, né? Essa diferença. Deus falou, né, que ele doa os bens para as almas, mas o maior bem que ele quer doar, ele falou, né? Não só o bem de virtude, mas de todos os bens possíveis, naturais, espirituais e de qualquer gênero. Mas ele tá falando sobre isso esses dias, né, da diferença da santidade divina e de virtude, então é interessante a gente meditar sobre isso, a diferença, não colocar a par, não colocar no mesmo nível, não falar que é a mesma coisa, a virtude e a santidade divina. Amém, Fiat, Jesus, eu confio em vós, amém.